pesquisa que ainda é preliminar, mas que faz parte também do meu projeto de doutorado. E agradecer a oportunidade também da organização desse colóquio. Já é minha segunda vez aqui, a primeira vez foi no posto, e hoje eu estou aqui como comunicadora. Então, muito obrigada mais uma vez e parabéns pela organização. Bom, eu vou falar rapidamente sobre os azulejos do Burle Marx enquanto artista e um ofício que é muito pouco conhecido dele, que é como, dentre os milhões, como muitos artistas do século XX, graças a Deus, exerciam, que é o de pintor de azulejos. Eu sou pesquisadora na área de azulejaria luso-brasileira. Bom, como o painel está inserido no contexto de uma casa, e essa casa é hoje o Instituto Moreira Salles, eu vou rapidamente falar sobre um pouquinho da casa, para quem não conhece, ainda não teve oportunidade, e se puder, vá conhecer, porque realmente é um instituto muito interessante, muito ligado à cultura e à educação também. A casa, ela foi residência do banqueiro e do embaixador Walter Moreira Salles, que viveu entre 1912 e faleceu em 2001. Ela é uma casa construída no estilo modernista, do Olavo Redinho de Campos, em 48, foi inaugurada em 51. Ela era uma casa de chácara simples, inicialmente foi remodelada como palacete moderno, com 10 mil metros quadrados e meia Mata Atlântica no bairro da Gávea, aqui no Rio de Janeiro. Aqui tem umas imagens do Walter Moreira Salles, umas imagens que é do Instituto Moreira Salles também, do acervo deles, que era da casa na época em que ele vivia com a família. Aqui no próximo slide também é a fachada principal da casa, uma casa bem modernista, com intervenções de cobogó e pé direito alto, e uma casa bem característica do movimento mesmo, E é uma casa muito grande, então é até difícil ilustrar essa casa da maneira como ela merecia ser ilustrada. Aqui é um grande painel, que ele fez no estilo cobogó, não necessariamente cobogó. O Instituto abriga um grande acervo de fotografia, música, literatura e iconografia, também é muito ligado à pesquisa e atende a pesquisadores. Muito ligado a exposições também de arte, de artes plásticas nacionais e internacionais. Possui uma sala de cinema, a família gosta muito de cinema. E o IMS já também está presente em São Paulo, inaugurou, se eu não me engano, em 2017, um edifício que eu tive a oportunidade de visitar agora, que é magnífico, e também em Poços de Caldas, em Minas Gerais. Então, são 3 casas hoje que pertencem ao Instituto. O Walter Moreira Salles, como a grande maioria na época, no século XX, dessas casas, ele gostaria que fosse uma instituição cultural sem fins lucrativos. A casa em si, ela recebeu convidados ilustres, foi uma casa para recepções e hóspedes, recebeu o Henry Ford, o David, Nelson Rockefeller, Aristóteles Onassis, enfim, foi palco de grandes decisões políticas também, e ela foi preservada mesmo após a mudança da família. Ela foi reformada em 99 e reinaugurada como Centro Cultural Instituto Moreira Salles. Como eu falei, ela já contava com as unidades, Poços de Caldas e hoje São Paulo, e possui todo esse grande acervo também de iconográfico, que também atende a pesquisadores externos, e as salas também de exposição e de cinema. O acervo reúne cerca de 30 mil itens de caráter pessoal e institucional. É uma casa que vale muito a pena a visita, e eles também têm um programa educativo muito interessante. Bom, indo para o objeto, que é o Roberto Burle Marx, acho que todos conhecem o Burle Marx como um exímio paisagista, É difícil alguém associar o Burle Marx a pintor de azulejo especificamente, mas ele foi um grande pintor de azulejo na época do modernismo, foi discípulo do Cândido Portinari. Ele nasceu em São Paulo em 1909 e veio para o Rio com 4 anos de idade, em 1913. O Burle Marx teve um problema na visão, com 18, 19 anos, e se mudou com a família para se tratar na Alemanha.
E lá entre 1928 e 1929, ele se interessou, foi uma época que ele se interessou pela botânica, né, no Jardim Botânico de lá, do local onde ele viveu com a família, mas ao mesmo tempo ele ingressou na escola de pintura, no ateliê de Degner Klemm. Então a formação do Burle Marx não é em paisagismo inicialmente, né, é em pintura. A formação, o ofício dele de formação era em pintura. No retorno para o Brasil, para o Rio de Janeiro, ele ingressou na Escola de Belas Artes, na Universidade Federal do Rio de Janeiro. E em 1932, nessa época ele começa a misturar muito trabalho de pintura, trabalho de botânica, né, ele não é botânico de formação, mas ele é uma pessoa que divulgou muito a botânica, né, principalmente a flora brasileira. E em 1932 ele realizou seu primeiro projeto de jardim, que foi para a residência da família Schwartz, aqui no Rio de Janeiro. Ele foi convidado pelo arquiteto Lúcio Costa, que era vizinho dele no Leme, e realizou o projeto de arquitetura com o Warschawski, né, o Gregório Warschawski. Então aqui eu tenho mais umas imagens do Burle Marx, são todas do acervo do Instituto Moreira Salles. Em uma ele está ali entre o Le Corbusier e o Lúcio Costa, porque na ocasião da construção do Ministério da Educação e Saúde, hoje o Palácio Gustavo Capanema, ele foi meio que estagiário ali do assistente do Cândido Portinari quando fez os grandes painéis de azulejo. Entre 34 e 37 ele se muda para Recife e ocupa o cargo de diretor de parques e jardins. Eu estive agora faz pouco tempo em Recife e visitei o primeiro projeto dele de jardim. É uma espécie de praça que eles chamam de parque, mas é uma grande praça e é um lugar realmente belíssimo. Para quem não conhece, também tiver oportunidade, vale muito a pena. Entre 34 e... nesse período, no caso, que ele vai para Recife, né, 34, 37, ele vem para cá para justamente acompanhar essa questão do palácio, dos painéis de azulejo, lá do Ministério, né? E nessa época ele também entra muito em contato com o escritor Mário de Andrade, no Instituto de Arte da Universidade do Distrito Federal. No final dessa década de 30, né, na verdade, marcou muito a integração da obra dele paisagística, a arquitetura moderna, porque ele já era um paisagista nessa ocasião, fazia muitos projetos, né, e ele começa a experimentar formas mais orgânicas e sinuosas, né, na elaboração dos projetos, muito influenciado pela questão da pintura. Aqui, rapidamente, só para ilustrar alguns projetos mais icônicos do Burle Marx enquanto paisagista, para a gente poder entender um pouco a influência dele enquanto pintor nos projetos. Quando eu comecei a pesquisar o Burle Marx, eu comecei a entender um pouco esse processo dele da pintura que ele leva para os jardins. Ele não projetava um jardim, ele fazia uma pintura e dessa pintura saía o projeto do jardim. Aqui é o projeto visto de cima, né, do jardim, lá no Palácio Capanema, e o palácio em si do outro lado. Na próxima imagem a gente tem o famoso calçadão da Praia de Copacabana e ao lado o Aterro do Flamengo, que são dois projetos também bem icônicos dele. Bom, já parto então aqui para o ofício dele enquanto pintor. Esse é o ateliê dele, a casa onde ele morava, que é o sítio Roberto Burle Marx em Guaratiba, a parte interna. Então, o Burle Marx criava, como a gente pode ver na própria imagem, a parte interna é toda decorada com azulejos pintados por ele, e na mesa onde ele fazia os projetos, ele está pintando. Né? Então, como eu falei anteriormente, ele primeiro pintava e depois ele executava a partir da pintura os seus projetos, tanto de paisagem, quanto vocês vão ver um pouco mais à frente, eu trouxe alguma amostra de trabalho dele, mas tudo partia da pintura, do ofício dele de pintor. Aqui é uma vista de fora, né? Aqui da fachada principal, aqui da entrada do ateliê dele lá em Guaratiba, e aqui mais umas imagens de hoje, como está o ateliê. Esquerdo e direito. Aqui mais um pouquinho. Bom, aqui passando rapidamente
só alguns trabalhos do Burle Marx, porque ele também era um artista multifacetado, né, como muitos que eu falei do século XX. Isso aqui o Burle Marx também foi um grande colecionador, é importante destacar. Aqui é uma pintura sobre madeira, que é o teto da casa dele, onde fica uma coleção de cerâmica, lá na casa que hoje é o sítio, né, o sítio Roberto Burle Marx. Aqui um trabalho dele em óleo sobre tela, um trabalho dele em pintura sobre tecido, ele também pintava tecido, e uma tapeçaria que foi criada pela Prefeitura de Santo André e foi para uma exposição dele em Nova York, que teve recentemente em 2016, que foi uma grande homenagem ao Burle Marx lá nos Estados Unidos. E aqui um painel de azulejos que está hoje numa construção que é um grande ateliê, né, que foi também reformado, e um painel de azulejos dele. Aqui eu trouxe, só para conhecimento, foi uma coleção que a H. Stern fez, porque o Burle Marx também trabalhava com joalheria, né, era designer de joias, então a H. Stern fez uma coleção inspirada no Burle Marx e lançou, e foi um sucesso. Bom, então chegando aqui para finalizar ao painel de azulejos, né, esse painel está localizado lá no Instituto Moreira Salles, voltando à casa, na área externa, na fachada direita da casa, no jardim mesmo, onde está bem próximo uma piscina. É um painel, é o maior tacerado, né, o maior painel do Burle Marx, ele tem entre 28 e 28 metros, 25 e 28 metros de extensão linear, por mais ou menos 3 metros de altura. Então são quase 90 metros quadrados de azulejo. É um painel que é estilo modernista, né? O Burle Marx fez parte desses artistas do modernismo, que fizeram essa transição dos azulejos do período neocolonial para o moderno, que é quando a gente assume a nossa azulejaria de estética brasileira, com o início lá no Palácio Gustavo Capanema pelo Portinari. Então é um painel que fica próximo ao lago, na verdade ele entra por dentro do lago, né? E é um lago de carpas com espécies também da Mata Atlântica. E Burle Marx também fez todo o projeto de jardim para casa. Então o painel ainda, o Portinari, assim como o Burle Marx, eles fizeram um pouco da transição do azulejo geométrico, mas ainda figurativo, né? Então a gente observa que nesse painel a gente vê imagens, vê figuras de pessoas. Esse painel se chama Lavadeiras, para relacionar com a questão do lago, né, por estarem no espelho d'água. E eles ainda pintam azulejos entre geométricos e figurativos, mais o Burle Marx. O Portinari ainda pintava azulejos muito figurativos, também de inspiração portuguesa, barroca. O Burle Marx começa a quebrar um pouco essa questão da figura, então começa a trabalhar com azulejos mais geométricos, mas ainda com figuras. Quem faz essa transição da azulejaria para a azulejaria geométrica é o nosso artista Atos Bucão, que acredito que muitos devam conhecer. Então, aqui é a assinatura dele no painel, é uma composição dele que foi executada pela Userarte em São Paulo, fabricado pelas indústrias Matarazzo em 1949, na ocasião que ele assentou esses painéis na casa. Aqui só para ilustrar um comparativo do Burle Marx com o Cândido Portinari. Como vocês observam, o traço do Portinari é um traço um pouco mais refinado, mais curvilíneo, né, digamos assim, muito diferente do Burle Marx, que já começa a trabalhar esses traços mais geométricos quadrados, até mesmo na questão figurativa, né? Bom, o painel, por ele estar dentro de um lago, né, ele sofreu muitas questões ali do tempo, da chuva, da água, da umidade. Então é um painel que foi restaurado em 2012, e eu trouxe aqui para vocês, só para finalizar, esse processo de restauro que é muito importante para a azulejaria, né? O azulejo, a partir do modernismo, foi encarado também não mais só como um revestimento parietal, né, de parede, mas como também um objeto decorativo, e hoje em dia também em alguns lugares como objeto de arte, de coleção inclusive, mas ele precisa também de certa manutenção, né? Então foi feito esse processo de restauro. Primeiro é feita essa higienização seca, úmida e química, depois é feita essa consolidação, para ver onde está a parte mais detonada
refinada, digamos assim, do azulejo. Essa reintegração cromática, onde se procura procurar cores, né, mais próximas ao painel original. Uma substituição quando não há mais jeito mesmo, tem que se fazer uma reposição, né, a partir do que está na casa. O painel antes, em cima, estava nesse estado e hoje o painel se encontra já totalmente restaurado. Hoje, o painel ele continua integrado com o jardim também da casa e a piscina, que também foi restaurada na ocasião do painel, mas que abriga hoje um pouco também, abarca um pouco do café que tem lá no Instituto Moreira Salles e que é realmente um excelente passeio de domingo que eu sugiro que todos façam para conhecer a casa, o painel e o café também, que é maravilhoso, por sinal. É isso. Muito obrigada. Mariana pode ficar aí, eu vou chamar o Carlos, a Marcela.